Perfeito, Lilian, obrigado. Então, boa noite a todos mais uma vez. Perdão pelo horário, que eu tive uma atividade agora à tarde de aula e depois entrei numa reunião, então atrasou um pouquinho o começo, mas o importante é que vamos conseguir fazer. Então, dando seguimento à programação do nosso curso, né, a gente teria hoje que fazer macrolídeos e algumas drogas que não foram trabalhadas ainda, né? Então, a gente vai na sequência do que foi planejado, fazendo macrolídeos, cetolídeos, que é um grupo derivado dos macrolídeos, né? Vamos falar um pouquinho também da polimixina e vamos falar um pouquinho também da clindamicina. Sem problema, Rafael, mas como vai ser gravado, quem não puder acompanhar hoje, assistir posteriormente a gravação, tudo certo. O próprio Igor também disse que não ia poder participar hoje por conta desse momento decisivo aí, né? Bom, vamos iniciar então. A gente vai começar pelo grupo macrolídeos, que é um grupo conhecido, né? Dentro das drogas que a gente trabalha em antibiótico terapia, os macrolídeos são bem conhecidos porque a gente está falando de claritromicina, azitromicina, que é um antibiótico tradicionalmente prescrito, então é um grupo que está mais dentro da prescrição comum do que os medicamentos tetraciclinas que a gente fez no encontro passado, tá? Então, dando seguimento aqui, a gente colocou um introdutório para vocês. A gente tem 3 representantes principais dentro dessa classe chamada macrolídeos, né? Nós teríamos a eritromicina, que é o protótipo, é o medicamento mais antigo do grupo, e ele se caracteriza por ter uma estrutura de origem natural, né? Então, a eritromicina é produzida pelo Streptomyces, né? E foi isolada em 1952. E aqui vocês veem do lado a estrutura química desses medicamentos, que dá nome, né, ao grupo. Eles têm realmente um anel maior na estrutura química que confere essa denominação de macrolídeos. Deixa eu só ver aqui, eu estou achando que... Pronto, agora está certo. Estava selecionando sem o apontador. Então, a gente tem uma estrutura macro, tá? E o representante, o protótipo, é a eritromicina. Aí nós temos os derivados semissintéticos que já passaram por modificações químicas e, com isso, eles têm uma diferençazinha, principalmente farmacocinética, e também um pouquinho de diferença no espectro, mas é mais farmacocinético, que são a claritromicina e a azitromicina. Então, bem grosso modo, se a gente puder diferenciar já agora os 3, a gente colocaria que a eritromicina é a que tem o pior perfil farmacocinético, ela tem problemas para absorver, ela tem problemas em relação à posologia, a meia-vida é pequena, então é um medicamento um pouco mais complicado de você administrar, enquanto que Clari e Asi têm um perfil cinético superior, principalmente a azitromicina, que vai ter uma meia-vida muito maior, mais prolongada, e com isso vai ter a possibilidade de você fazer uma única dose diária, o que ajuda muito na questão da adesão terapêutica, né, para o paciente conseguir aderir ao tratamento, não abandonar antes da hora e causar aqueles problemas que a gente já conhece de resistência bacteriana, tá? Bom, em relação à classificação, o que eu falei para vocês no começo do curso? A gente teria como bactericidas mais importantes os beta-lactâmicos, os aminoglicosídeos, as fluoroquinolonas e os glicopeptídeos. Esses são sempre bactericidas. E a gente teria como bacteriostáticos sulfas, tetraciclinas, macrolídeos, que é o nosso encontro de hoje, e o cloranfenicol, que é um medicamento que a gente vai ver depois. Então, macrolídeo, ele é classificado como bacteriostático. O mecanismo primário dele é impedir a divisão das bactérias. Agora, como eu também já falei para vocês, né, dependendo da dose, mesmo medicamentos que são bacteriostáticos, eles podem se tornar bactericidas. Por isso que a gente colocou a dualidade aqui na frase, mas a classificação oficial deles é bacteriostático. Tá? Eles são medicamentos que inibem a proliferação bacteriana, são medicamentos associados com tratamentos ambulatoriais, não com tratamentos em ambiente hospitalar. Então, a gente entende para macrolídeo uma infecção mais simples, uma infecção que a imunidade do paciente está adequada ainda para ajudar no combate à infecção, e um tratamento que vai ser oral para pacientes que estão em ambiente ambulatorial. Né? Essa é a base de uso desses medicamentos hoje, tá?
problema maior dos macrolídeos hoje é uma resistência que está começando a aparecer, né, principalmente para os representantes mais antigos, como é o caso da eritromicina. Então, como a gente começa a ter resistência aparecendo, a indústria farmacêutica teve a ideia, para variar, de derivar um grupo das drogas macrolídeo para que nesse grupo eu tenha modificações químicas que protejam o fármaco dos mecanismos de resistência. Então, quando eu falo aqui em cetolídeos, cetolídeo é um derivado dos macrolídeos que tem o mesmo mecanismo de ação, mas ele tem como principal diferencial o fato de não ser agredido, atacado, enfim, pelos mecanismos de resistência que as bactérias estão desenvolvendo para o macrolídeo. A gente já fez isso em aulas passadas, né? Então, a gente tem um grupo original, que é o grupo principal, e desse grupo nós vamos derivando medicamentos mais potentes que acabam sendo enquadrados em uma nova classe química. Então, cetolídeo é um derivado do macrolídeo. E aí eu vou colocar aqui para vocês o nome do principal representante, tá? Dentro dos cetolídeos, na realidade só tem um, né? A gente vai colocar aqui o medicamento teletromicina. Então, nós só temos esse representante dentro do grupo cetolídeos, tá? Então, é um medicamento que tem como principal característica um espectro mais amplo, pegando micro-organismos que são resistentes aos macrolídeos. Então, a gente não vai pensar numa teletromicina como droga de entrada. A gente vai pensar num fármaco que vai ficar em stand-by, uma reserva terapêutica, para ser prescrito naqueles pacientes que realmente apresentam resistência e que o macrolídeo não vai conseguir ser útil, né, por conta de não conseguir desenvolver seus mecanismos de forma adequada, tá bom? Em relação a espectro, gente, o macrolídeo ele tem um espectro muito voltado para dois grandes grupos, gram-positivos e bactérias atípicas. Esse é o perfil do macrolídeo. Então você vai observar aqui que ele tem efeito em Streptococcus pneumoniae, em Streptococcus SP, enfim, ele vai pegar os estreptos, o meningitidis, né, o meningococo, ele pega. Agora, quando você vai para gram-negativo, a ação dos macrolídeos é muito reduzida. Eu até tenho no slide informações de que ele pega alguns gram-negativos, mas a prescrição do macrolídeo para gram-negativo não é adequada, porque ele tem um efeito muito maior, mas muito maior mesmo, sobre gram-positivos. Tá? Então, o foco dele é o estrepto. Vocês observem que eu não estou colocando aqui estafilococcus. O estáfilo já tem um roteiro de tratamento dele fechado, que é oxacilina, vancomicina, e aí se nenhum deles der efeito, aí vai para uma quinopristina, a gente já viu, né? O estáfilo, ele é um caso à parte. Mas para gram-positivos sensíveis, como estrepto, o macrolídeo pega bem, né? A gente também tem aqui uma possibilidade de, caso o estrepto seja resistente à penicilina, ele também apresentar uma chance de ter resistência a macrolídeo. Não é obrigatório, mas tem uma chance maior, ele sendo estrepto resistente a beta-lactâmico, dele também ser resistente a macrolídeo. Então, sempre devemos pensar numa possibilidade de um micro-organismo resistente a beta-lactâmico ter resistência cruzada com fármacos do grupo dos macrolídeos. Além dos gram-positivos, eu também vou ter efeitos sobre atípicos. E aí, olha que interessante. Se você pega esse slide e compara com o slide das tetraciclinas que a gente fez no encontro passado, está muito parecido. A tetraciclina também pega gram-positivo e a tetraciclina também pega micoplasma, clamídia, rickettsia. Qual é a principal diferença? O macrolídeo é melhor tolerado. Então, como o macrolídeo é melhor tolerado, ele acaba sendo a droga preferencial para ser utilizada tanto no gram-positivo como na bactéria atípica. Não tem comparação. Se você vai comparar uma tetraciclina, né, mesmo sendo de um fármaco mais recentemente lançado, como doxy e como minociclina,
que a gente viu no nosso último encontro, ainda assim eles são fármacos que apresentam toxicidades importantes. E o macrolídeo é um fármaco muito bem tolerado. Então, quando tiver um espectro similar, uma doença em que os dois tratam, é normal que o prescritor preferencie macrolídeo pela sua segurança, pela sua tolerabilidade. E se você for para a azitromicina, ainda tem um aspecto posológico, né? Fazer um tratamento em apenas 3 dias, ao contrário da doxy, que você vai ter que tomar 7 dias, quer dizer, é um tratamento muito mais cômodo, com um espectro equivalente. Então, acaba que essas características jogam muito a favor de você ficar nos macrolídeos, certo? Mas eles pegam atípicos. No caso do Helicobacter, vocês lembram, o Helicobacter é um gram negativo relacionado com úlcera, né? Aí é uma situação à parte. No caso do Helicobacter, você vai trabalhar tratamento da úlcera quando o Helicobacter é o agente causal, e você vai trabalhar, nesse caso, claritromicina. Existem algumas bactérias especificamente que nós selecionamos um dos 3 como sendo o fármaco mais indicado naquela situação. Para úlcera relacionada com H. pylori positivo, e você tem que tratar o H. pylori, você vai trabalhar principalmente o medicamento claritromicina, não é o grupo todo, basicamente é a clari, né? Quando a gente fala de micobactérias, os macrolídeos entram também no tratamento de doenças que tem correlação, né, com esses micro-organismos, e tem uma sensibilidade muito boa também, né? Mas o foco maior são as atípicas e as gram-positivas, não colocando, claro, o Staphylococcus nesse bolo, né? Aí você veja, eu coloquei aqui gram-negativo, mas é um espectro bem menor, tá? Então você vai colocar uma Neisseria, uma Bordetella, um Treponema. Tudo bem, o macrolídeo até pega, mas é um pegar que ele não é a primeira escolha, né? Tem drogas melhores para qualquer uma dessas bactérias, e quando você fala em gram-negativas de uma forma geral, o efeito do macrolídeo é muito menor. Isso tem relação com, primeiro, o macrolídeo, para fazer efeito, que é o próximo slide, no mecanismo de ação dele, ele tem que entrar na bactéria para alterar, no caso, a função ribossômica, bloqueando a síntese proteica, né? É um mecanismo que a gente está vendo repetindo já, né? Vários antibióticos pegam o ribossoma bacteriano para bloquear ou alterar a síntese de proteínas. Só que no caso do macrolídeo, ele penetra muito melhor na gram-positiva do que na gram-negativa. Então, por essa diferença de penetrabilidade, no caso do gram-positivo, o macrolídeo entra muito, no caso do gram-negativo, não. Isso vai causar essa diferença de espectro, né? O macrolídeo para gram-negativos não é um antibiótico interessante. Você tem quinolona que pode fazer, tem beta-lactâmicos que pegam gram-negativo, como cefalosporinas de segunda, de terceira, até antibióticos penicilinas de amplo espectro, como a MOX. Tem o aminoglicosídeo que a gente ainda vai estudar. Então tem muita opção para gram-negativo. Não precisa realmente forçar a barra tentando fazer tratamento com macrolídeo, né? Bom, o macrolídeo vai pegar prostatites, uretrites, mas, por exemplo, a prostatite, a ciprofloxacina é superior. Então, é aquilo, né? A gente vai fazendo uma aula só de macrolídeo, mas quando você for estudar a condição clínica, você vai ter a condição e vai poder comparar os antibióticos e ver quais são os mais eficazes. Aí você vai ver que no comparativo, a cipro é superior, né? Mas a gente coloca aqui, está no espectro, está no referencial teórico do macrolídeo, a gente cita para vocês, mas gram-negativo realmente não é o forte desses antibióticos. Bom, voltando aqui para a parte de acne, na questão da acne, quando você tiver uma acne infecciosa, de novo, eu tenho 2 grupos que tratam bem essa condição, as tetraciclinas e os macrolídeos. Então, vocês vão ver que eles são muito parecidos em indicação clínica, tá? Então, é gram-positivo, é bactéria atípica, uma pneumonia por micoplasma, por exemplo, é uma condição de doença sexualmente transmissível, uma clamídia, que é atípica, é uma condição de acne infecciosa com Propionibacterium causando.
Eles tratam os dois, só que o macrolídeo acaba sendo melhor empregado porque é melhor tolerado. É sempre esse ponto que a gente vai colocar como um ponto favorável para você escolher o macrolídeo em comparação com as tetraciclinas, né? Bom, e aí, agora sim, finalmente, né? Vejam a informação que eu dei para vocês. Não é uma diferença pequena. Tem que penetrar na bactéria e tem que ficar lá dentro para poder fazer seu mecanismo de ação. No caso do macrolídeo, quando ele vai penetrar na gram-positiva, ele consegue ter um acúmulo intrabacteriano 100 vezes maior do que quando ele entra na gram-negativa. Isso tanto é causado por uma diminuição da entrada, o macrolídeo tem uma estrutura muito grande, e ele tem dificuldade para penetrar naqueles canais de porina que a gram-negativa tem na membrana externa, como também, mesmo quando ele penetra, a gram-negativa tem mecanismos muito desenvolvidos de bomba de efluxo. Então, o macrolídeo entra, mas ele é bombeado para fora. Isso acaba dificultando o acúmulo intrabacteriano no caso das gram-negativas. No caso da gram-positiva, não tem essa barreira da membrana externa, não tem porina, e quando ele entra, as bombas de efluxo tradicionalmente são menos eficazes, o que acaba ajudando num efeito maior, bem maior, para a gram-positiva. Aí vamos lá, qual o mecanismo de ação desses medicamentos? Todos eles, tá? E aqui eu estou falando também da teletromicina, que é aquele derivado que tem menor propensão a mecanismos de resistência. Todos eles bloqueiam a síntese proteica ao se ligar na subunidade 50S do ribossoma bacteriano, bloqueando a translocação, que é uma reação importante para que você tenha o alongamento da cadeia peptídica que está nascendo na leitura que o ribossoma está fazendo. Aí a gente simplesmente resume dizendo que bloqueia a síntese proteica. Aí qual é a regra? Normalmente, quando um fármaco bloqueia a síntese proteica, a bactéria não morre. Ela simplesmente tem uma diminuição da proliferação. Ela entende que não consegue fazer uma síntese proteica adequada para duplicar. Como ela não consegue fazer uma síntese proteica para duplicar, ela fica quieta, né? Ela fica com uma menor divisão. E aí, quando você tem uma população bacteriana que não está crescendo, obviamente que a infecção vai perdendo força, o próprio sistema imunológico vai auxiliar na eliminação desses micro-organismos e o paciente vai ter uma recuperação bem significativa. Tá? Aí um ponto importante aqui, como esse fármaco pega 50S, não é interessante que você combine esse medicamento com outros medicamentos que também pegam 50S. Vamos lá, cloranfenicol é 50S, então não dá para combinar com macrolídeo. A clindamicina, que a gente vai ver daqui a pouco, é 50S. A quinopristina, que nós vimos em encontro passado, 50S. Né? Linezolida, 50S. Então, tem muitos medicamentos que são 50. Não vale a pena associar, porque eles podem competir pelo local de ligação. E aí um acaba atrapalhando o outro. Quer dizer, você não tem sinergia, não tem nem soma. Então, salvo raras exceções, combinar medicamentos que tenham mecanismos na mesma subunidade não é vantajoso. E aí você acaba evitando essa combinação, tá? Bom, os macrolídeos, eles têm aquela mesma propriedade que nós discutimos muito lá no nosso passado da farmacologia, introdução, né? Que é penetrabilidade relacionada com carga, né? O macrolídeo, ele pode estar ionizado ou não, quando ele chega próximo da bactéria. Se ele estiver ionizado, ele penetra menos. Mas se ele estiver não ionizado, obviamente ele fica mais lipossolúvel e ele tem maior penetrabilidade. E quando é que isso vai acontecer? Quando é que o macrolídeo vai conseguir penetrar melhor na bactéria? Quando ele estiver num ambiente básico. Então, a alcalinização do meio facilita a ação do macrolídeo, porque o macrolídeo fica em uma situação não iônica e com isso ele penetra melhor. Por favor, tá, gente? Por que eu não venho reforçando esse problema com outros antibióticos e estou reforçando isso para macrolídeo? A estrutura dele é muito grande.
Por ter uma estrutura muito grande, o impacto das cargas é maior na capacidade do medicamento atravessar ou não a membrana da bactéria. Então, nesse caso, realmente, se você tem um processo inflamatório no local da infecção e essa inflamação torna o ambiente mais ácido, realmente o macrolídeo vai ter uma menor propensão de penetrar na bactéria. Quer dizer, ele vai ter um efeito menor. Agora, se o ambiente tiver alcalinizado, a ação do macrolídeo ela se torna superior, porque ele consegue penetrar melhor na bactéria para promover o seu mecanismo de ação de bloqueio da síntese proteica. Gente, por enquanto tudo tranquilo? Algum questionamento? Podemos seguir? Estão comigo? Tudo certo, professor. Perfeito. Vamos à frente. Bom, quais são os principais mecanismos de resistência para o macrolídeo? A bactéria pode fazer para se defender? Diminuir a permeabilidade, eu já falei até um pouquinho disso, que é o que a gram-negativa faz, né? As porinas são canais estreitos e o macrolídeo tem dificuldade natural de passar por ali. Eu posso também bombear o fármaco que consegue entrar via bomba de efluxo, ótimo. Um mecanismo muito importante, produção de enzimas que destroem o macrolídeo. A gente viu isso muito em beta-lactâmico, com as beta-lactamases, mas não é exclusividade do beta-lactâmico ser destruído por enzimas bacterianas. No caso dos macrolídeos, nós temos as metilases e as estearases, que degradam o fármaco. E é aqui que eu tenho a principal diferença entre telitromicina, que é um derivado novo, de um grupo novo chamado cetolídeos, com os macrolídeos. A telitromicina foi construída para não ser degradada, para não ser atacada por esses mecanismos enzimáticos. Então, como ela é resistente a essas enzimas, ela obviamente vai ter um espectro mais amplo, porque ela vai conseguir pegar bactérias que a eritromicina, a claritromicina, a azitromicina não pegam por conta de serem degradadas de forma enzimática. Uma outra diferença da telitromicina é que ela tem uma maior penetrabilidade nas bactérias. Então, vocês vão ver no slide do espectro que o espectro realmente da telitromicina é bem mais amplo mesmo, tá? Bom, ainda tem um terceiro mecanismo que é menos usado, que é a bactéria alterar o alvo. Ela pode mudar o local onde o macrolídeo deveria se ligar, de forma tal que o macrolídeo não reconhece a subunidade 50S e com isso não liga. E se não liga, não faz efeito, obviamente, tá? Bom, e aí nós vamos para as particularidades de cada representante, né? O primeiro representante, que é o mais antigo, é eritromicina. Aí vamos lá. Primeiro problema da eritromicina. Ela tem um sabor não muito adequado, é um sabor que, para o paciente, inibe ele tomar o medicamento, e ela é ácido sensível, ela é destruída pelo pH ácido do estômago. Aí eu tenho um problema grande para um medicamento que eu quero fazer por via oral. Ele ser destruído pelo ácido e ele tem um sabor desagradável. Como é que a indústria farmacêutica resolveu esse problema? Ela colocou a eritromicina associada com ésteres, né? Eu fiz uma conjugação de um sal na eritromicina, que eu vou chamar de estearato e estolato. Tá aqui os dois nomes, ó. São os dois ésteres que nós usamos hoje na prescrição. Então, hoje, o que você prescreve não é exatamente eritromicina, é estolato de eritromicina, estearato de eritromicina. Tá? É uma prescrição de um éster. Aí, só pelo fato de você ter colocado esse éster na estrutura, você vai ajustar o problema do sabor. Eu deixo de ter um medicamento com sabor amargo e eu vou tornar esse medicamento ácido resistente, que é a principal função do estearato e do estolato. Eles protegem a estrutura da eritromicina para que ela não seja degradada pelo ácido clorídrico, o que obviamente vai aumentar a biodisponibilidade desse medicamento. Aí quando ele chegar no fígado, ele vai perder esse éster
para se tornar só eritromicina, que é o substrato ativo. Por isso que eu coloquei aqui que eles são profármacos, né? No sentido de o estolato e o estearato são só para absorver. Absorveu e passou pelo fígado, o fígado quebra essa reação de esterificação, libera só a eritromicina, e a eritromicina é quem vai fazer o efeito sobre os micro-organismos, tá? Isso, gente, é um problema da eritromicina. A clare e a ASE não são ácido sensíveis, elas já são, por natureza, resistentes ao ácido clorídrico e elas não precisam desses ésteres associados. Isso é uma particularidade apenas da eritromicina. Então, quando você for prescrever eritromicina, você pode escolher o estolato, você pode escolher o estearato e você ainda pode escolher eritromicina tamponada, que é aquela eritromicina que não tem o éster, mas ela já vem associada com bicarbonato, com algum alcalinizador, para que o alcalinizador neutralize o ácido clorídrico e a eritromicina consiga passar diretamente para o intestino sem ser degradada de forma significativa. Normalmente, a gente vê mais a prescrição dos ésteres, mas vocês têm a opção também de fazer uma medicação na forma de tampão, tá? Pode ser feito. Como o fármaco é ácido sensível, normalmente a eritromicina é colocada numa drágea bem calibrosa, né? Você tem várias camadas de excipiente e o fármaco fica no centro. Então é como se fosse um comprimido grande. Não é recomendado que quebre, porque vai perder a proteção física, e ele é um pouco ruinzinho de você ingerir, justamente pelo calibre, principalmente para paciente pediátrico. No caso da nossa eritromicina, nós temos a apresentação oral, que é a mais usada, mas tem também uma apresentação endovenosa. Quando você for prescrever, é raro, mas tem. Quando você for prescrever eritromicina EV, aí tem os 2 sais que você pode conjugar nela, já vêm conjugados, obviamente, de fábrica, né, de indústria, mas só para você saber, né, que é o gluceptato e o lactobionato. Esses 2 são apresentações parenterais da eritromicina. Mas o uso da eritromicina EV é muito raro. O normal é a prescrição desse medicamento via oral, tá bom? Ela também tem apresentação, eu até citei no slide antes, mas não coloquei aqui. Ela também tem apresentação tópica. Aí você pode fazer eritromicina tópica, por exemplo, no tratamento de uma acne causada por bactéria, né? Bom, estolato. Eu disse para vocês que eu tinha 2 formas, o estolato e o estearato. Qual é a principal diferença entre eles quando você for escolher um ou outro? O estolato, ele tem uma cinética mais linear. Os alimentos não alteram a absorção, ele é mais resistente ao ácido. Então, são só pontos positivos, né? Puxa, o estolato, o alimento não atrapalha tanto. O estearato, o alimento atrapalha mais. O estolato, ele tem uma maior resistência ao ácido. Então, quer dizer que o estearato é mais quebrado, né? Então, por que eu vou fazer estearato se o estolato é superior? O estolato tem essas 2 vantagens, mas ele tem um problema. Ele é hepatotóxico. A gente brinca que o estolato estola o fígado, né? Estoura o fígado, como um Cebolinha falando. Então, quando você vai fazer estolato, você tem um agravante. Ele tem esse potencial hepatotóxico. Por isso, você vai ter que colocar na balança. Eu prefiro um medicamento que é mais interessante para absorver, mas tem um potencial hepatotóxico, ou eu prefiro um medicamento que pode ter uma absorção não tão boa quanto a do estolato, mas que não é tóxico para o fígado. E aí, gente, interessante, a toxicidade não é da eritromicina, é do sal. Então, é o estolato que é hepatotóxico. O estearato, praticamente nada. Então, se você tem um paciente com outras medicações que são hepatotóxicas inseridas, ou ele já tem hepatopatia, aí nesse caso é interessante que você preferencie a forma estearato, que não é hepatotóxica, em detrimento do estolato, que vai causar uma possível hepatotoxicidade. Tudo bem? Bom, temos baixas concentrações no sistema nervoso central, e não é o foco mesmo do macrolídeo. O
O perfil do macrolídeo é infecção respiratória, é uma DST, quer dizer, é atípico e gram-positivo, né? Concentração e excreção biliar, então é um medicamento que tem um escape hepático e por isso, mesmo na doença renal mais grave, você não vai precisar ajustar dose, já que o fármaco ele compensa a decaída da eliminação renal com uma eliminação hepática via vesícula biliar. Os macrolídeos, de forma mais ou menos intensa, podem promover inibição enzimática, né? Eles têm, isso é bem clássico para a eritromicina, ela tem uma ação inibidora do citocromo P450, e isso pode fazer com que você tenha interações medicamentosas com medicamentos que são metabolizados por esse citocromo ou por esses citocromos, né? Já que ela é um inibidor geral. Então, sempre prescritores tenham cuidado quando o paciente estiver tomando macrolídeo de avaliar na bula ou nos bulários eletrônicos ou na literatura, o que for, se tem alguma interação mais significativa que não indique você combinar aqueles medicamentos por conta do potencial inibidor enzimático da eritromicina, principalmente. Bom, nós temos um macrolídeo que eu não citei no começo, que tem uso restrito para condições específicas onde eu não precise absorver o fármaco, né? A fidaxomicina não é absorvida, tá? Então, o que você vai fazer com ela? Imagina um paciente que tem uma infecção intestinal, e no caso dessa infecção intestinal, eu não preciso de um antibiótico que entre no corpo para alterar perifericamente o organismo. Ele precisaria só passear pelas vilosidades, atacar a bactéria que ali está e sair junto com ela. Acabou. Eu fiz uma coisa parecida com isso em sulfa, quando eu falei para vocês que algumas sulfas tinham absorção muito diminuída e poderiam atuar de forma mais local, como, por exemplo, a sulfasalazina, que até se quebrava no intestino, liberava um salicilato. É a mesma coisa aqui. A fidaxomicina, ela tem um percentual de absorção praticamente zero, né? Não é absorvida. Não sendo absorvida, ela vai se prestar para infecções no próprio intestino, na luz intestinal, não infecções sistêmicas. E ela tem uma diferença bem legal em relação a outras drogas que têm esse perfil. O espectro, ela consegue pegar o Clostridium difficilium, que é o causador, por exemplo, da colite pseudomembranosa. O Clostridium é uma bactéria um pouco mais complicada de você conseguir tratar. Então, não são muitos os antibióticos que têm atividade contra o Clostridium, e a fidaxomicina tem. Então, ela está sendo citada macrolídeo porque ela tem um efeito bem específico, não é um medicamento tão prescrito assim, mas ela tem uma importância por esse perfil cinético de não absorção e de conseguir pegar o Clostridium, que pode ser uma infecção enjoada de você tratar, porque muitos antibióticos não pegam essa bactéria. Só para lembrar para vocês, eu já citei, né, em momentos anteriores, que o metronidazol pega, que é um medicamento que a gente vai estudar no futuro, né? Ele é principalmente para anaeróbicos, mas também é antiprotozoário. E eu falei para vocês também que a vancomicina por via oral também pegaria, mas aí é bem chato fazer, porque a apresentação da vanco é parenteral, é frascompola, você reconstitui, e aí estaria atacando uma droga EV oral, é uma gambiarra. No caso da FIDA, não. A FIDA é feita para isso, não absorve, vai ser super bem tolerada. Vocês vejam aqui que de toxicidade são alterações gastrointestinais leves, reação de hipersensibilidade é muito rara, e aí qualquer medicamento pode causar, mas no caso da FIDA é extremamente rara, até pelo fato dela não ser absorvida, né? Então é um medicamento muito tranquilo para você fazer infecções por Clostridium difficile, uso oral, mas sem absorção. Bom, aí a gente volta para as drogas clássicas, né? E aí temos a claritromicina aí como um representante também importante dos macrolídeos. Vocês vejam que ela já é naturalmente ácido resistente, os alimentos não alteram, não atrapalham a absorção da clare, mas ela tem uma metabolização de primeira passagem alta, né? 50% de metabolismo de primeira passagem. Sempre que a gente coloca esse dado em alguma apresentação, qual é o nosso intuito? Quando um medicamento
é dito, né, que metade dele vai ser perdida na primeira passagem que ele der no fígado, que é muita coisa, a gente tem que lembrar que alguns pacientes podem ter um fígado com citocromo induzido, né? Eu posso estar fazendo esse medicamento num paciente que tomou um fármaco indutor enzimático. Se ele tiver tomado um indutor, esse percentual de metabolismo de primeira passagem vai subir. Eu vou metabolizar mais ainda, porque o fígado está acelerado. E aí pode ser que, dependendo desse quantitativo que está sendo biotransformado a mais, o fármaco vai perder um pouquinho da sua ação terapêutica, do seu efeito, tá bom? Outra coisa que também deve ser levada em conta é o paciente que não tem fígado. Como é esperado que metade do medicamento seja metabolizado na entrada, quando eu tenho um fármaco dessa característica num fígado que está inibido, por exemplo, eu tomei inibidor enzimático, aí o fígado trava, e aí era para metade da claritromicina ser metabolizada, não foi, porque o fígado está inibido. Aí eu vou ter uma entrada de uma maior quantidade de fármaco no plasma. Isso pode representar um aumento no risco de toxicidade. Então é uma frase que está solta aqui, né, num slidezinho de uma aula via Meet, numa quinta-feira, todo mundo cansado, final de ano chegando, quentura, mas é um momento importante para você avaliar no futuro, de uma possível toxicidade ou falha terapêutica por conta de uma alteração na função hepática para um medicamento que tem uma eliminação de primeira passagem muito grande. Então, é importante, sim, que a gente valide essa informação para o futuro, né? Bom, obviamente que você, para vários medicamentos, tem essas formas de liberação prolongada, isso acaba sempre ajudando na questão de tolerabilidade, melhora um pouquinho a cinética, então o medicamento ele acaba sendo sempre mais interessante quando ele tem uma apresentação que libera lentamente o princípio ativo. Aí, gente, nessa próxima frase, ao contrário da eritromicina, que com o escape hepático que ela tinha, ela conseguia não precisar ajustar dose na doença renal, a Clary, mesmo tendo uma biotransformação de 50% na primeira passagem, se o decaimento renal for muito grave, é o caso aqui, eu tenho que ajustar dose. Tá? Então, a claritromicina, ela pede ajuste posológico na doença renal grave. Se for uma alteração renal leve, não precisa, mas na condição de decaimento renal mais significativo, a Clary, mesmo com o metabolismo de primeira passagem, ela pede um ajuste posológico, com uma redução aí de 50% da dose padrão para esse paciente que tem um clearance de creatinina bem reduzido, tá bom? E assim como a eritromicina, a Clary também é um inibidor enzimático, então, de novo, aquelas mesmas interações que eu falei no passado, né, para você se atentar, com a Clary você vai também se preocupar, mas com a Clary a potência inibidora é menor, né? Nós entendemos que a eritromicina é o inibidor enzimático mais potente do grupo, tá bom? Bom, ASE. Aí, quando eu chego na azitromicina, eu chego no que mais é prescrito dentro do grupo, né? O medicamento mais prescrito dos macrolídeos é a ASE, que tem realmente o perfil cinético mais interessante. A gente vê aqui o uso oral e também EV, mas raramente, né? O normal é você prescrever azitromicina oral, o perfil dela é ambulatório, né? Antiácidos podem reduzir a absorção, mas é uma interação bem pontual, não são os alimentos de uma maneira geral, é um grupo de medicamentos bem específico. Ela tem uma elevada ligação em proteína plasmática e também uma elevada ligação tecidual. Quando você junta esses dois fatores, a meia-vida do medicamento é muito prolongada. Então, ela é o fármaco do grupo, né, dos macrolídeos que tem a maior meia-vida e a maior comodidade posológica. Aí você vai poder fazer esse medicamento uma vez por dia. Então, é uma posologia muito tranquila, o paciente adere com muita facilidade a esse tratamento. Novamente, né, penetração no sistema nervoso central reduzida não é o foco desses medicamentos, e aí algum percentual de excreção biliar.
Me perdoem, essa imagem não está muito legal, mas vocês podem depois pegar no PDF e dar uma ajustada nela para clarear. Ela está apenas mostrando dados cinéticos comparativos dos três grandes, né, macrolídeos, a eritromicina, a ASE e a clare. E aí, por exemplo, se você for analisar essa imagem, você vai ver que a biodisponibilidade da ASE é assim. Você tem a eritromicina com 35, a ASE com 37 é melhor, mas é pouca coisa, né? E a clare das três é a que melhor absorve, tá? Mesmo a clare tendo uma biodisponibilidade superior, na dose que fazemos a ASE e por conta da meia-vida dela, que é muito prolongada, ela se torna mais efetiva, mesmo tendo uma biodisponibilidade menor do que a da claritromicina, tá? Que é esse segundo ponto aqui, ó, meia-vida plasmática. Enquanto na ERI é 1,6, na clare 3,3, a ASE é 40. Então, a meia-vida em horas é muito maior para a azitromicina, o que compensa essa biodisponibilidade dela quando a gente compara com a clare, né, que é menor, mas ainda assim a ASE acaba tendo um efeito em contato com bactéria maior e um espectro ligeiramente superior ao da claritromicina, tá? Aí aqui tem algumas outras observações de pico, que no caso da eritromicina vai depender dela estar só com base, ou dela estar no estolato, ou no estearato, ou no etilsuccinato. Tem várias apresentações. Tem as ligações a proteínas, o volume de distribuição, que diz o quanto da droga está no sangue. Só para vocês entenderem, se eu digo que uma droga tem volume de distribuição de 30, significa que ela precisaria de 30 litros de sangue para ficar diluída como ela é encontrada no plasma. A gente não tem 30 litros de sangue. Então, quanto mais alto é o volume de distribuição, o que eu estou dizendo com essa informação? Que o medicamento não fica no sangue, ele fica nos tecidos. Então, eu estou dizendo que uma droga que tem volume de distribuição alto, ela prefere ficar nos tecidos a ficar no sangue, o que significa que ela vai ter uma meia-vida maior. É isso que essa informação vai ser traduzida, né? Vai querer dizer para vocês, tá? Aqui tem o clearance, que é a limpeza do medicamento em relação ao como ela é excretada por minuto, por quilo, enfim. São dados cinéticos, tá, gente? Mas se você for olhar no geral da tabela, o que chama mais atenção mesmo é a meia-vida. A meia-vida da azitromicina é bem maior do que os outros dois representantes, e isso torna esse medicamento mais cômodo em termos posológicos. Bom, e aí a gente entra para macrolídeo na parte final deles, que seriam os usos e os eventos adversos. Vocês vão observar aqui que o uso é recorrente ao espectro, né? Então, vou tratar um corynebactéria, uma clamídia, quer dizer, vou pegar um atípico, vou tratar uma pneumonia adquirida na comunidade, então você tem aí um medicamento muito bom, porque ele vai pegar o estrepto, vai pegar o micoplasma, vai pegar a legionela, vou pegar uma gastroparesia, aí parênteses. O espectro dos macrolídeos é gram-positivo, aí pega PAC. Tá pegando aqui o streptococo, tá pegando o pneumococo, perfeito. Tá pegando clamídia atípica, ótimo. Então, vai tratar uma DST, vai tratar uma pneumonia adquirida na comunidade, vai tratar uma infecção respiratória, ou por atípico, ou por gram-positivo, tudo perfeito, tá? Mas o que a gente tem hoje na diretriz? E aí vocês vão, claro, abordar isso nas aulas clínicas mais à frente no curso, né? Se eu tenho uma bactéria gram-positiva, o fármaco que eu vou preferenciar é o beta-lactâmico. Então, o que vem na literatura bem amarradinho? O macrolídeo é um medicamento de escolha para pacientes que têm infecção por gram-positivo sensível, ou seja, estrepto, e são alérgicos a penicilinas. Quer dizer, eu não vou conseguir tratar o estrepto com amoxi ou com penicilina G, porque ele é alérgico. Sendo o paciente alérgico a beta-lactâmico, a penicilina, aí eu posso migrar para o macrolídeo tratar essa infecção causada pela gram-positiva. Isso é uma orientação, claro que você não precisa seguir, você pode já fazer o macrolídeo direto para um gram-positivo mesmo, o paciente não sendo alérgico a beta-lactâmico,
mas a linha da farmacologia teórica é essa. Atípico, macrolídeo, porque o beta-lactâmico nem pega. Agora, foi gram positivo, o macrolídeo seria uma opção para quando o beta-lactâmico não pode ser usado, como, por exemplo, um paciente alérgico à penicilina, não pode fazer beta-lactâmico, aí você faria um macrolídeo no lugar. Tudo bem? Outro ponto importante, porque tem uma palavra aqui que está fora de contexto, né? Gastroparesia não é infecção. Gente, eu tenho pacientes que podem ter dificuldade para ter motilidade intestinal. Eles podem ter o intestino preso. Fisiologicamente, nós produzimos um substrato, uma substância chamada motilina, coloquei aqui no chat. A motilina é um promotor de peristaltismo, ela promove contrações peristálticas no intestino, ela facilita o trânsito intestinal. Motilina. Os macrolídeos, principalmente a eritromicina, eles têm uma estrutura química parecida com a dessa substância endógena chamada motilina. Por terem estruturas parecidas, a eritromicina também induz contrações peristálticas no intestino, de forma tal que você pode indicar a eritromicina, além dela ser um antibiótico, claro, que é o principal uso, mas você pode indicar a eritromicina para intestino preso. Eu tenho uma porção de drogas que podem ser feitas para quem tem intestino preso, né? Tem fitoterápico, tem a cáscara sagrada, tem a sene, tem óleo mineral, tem muita coisa para intestino preso. E aí uma opção a mais que você tem para constipação seria a eritromicina. Ela estimula a contração intestinal, facilitando o trânsito do material, né, do bolo alimentar, o trânsito colônico. Então, é uma opção a mais, aí seria um uso terapêutico que não tem relação com o fato desse medicamento ser antibiótico, né? Ele é antibiótico e também tem essa propriedade de causar uma motilidade aumentada em relação ao trânsito intestinal, tá bom? Outra característica muito boa dos macrolídeos, né, de segurança mesmo, é a gravidez. Vocês vejam que eles são categoria B, então eles podem ser prescritos na grávida, assim como os beta-lactâmicos, né? Se a gente for comparar, em espectro, o macrolídeo ele parece muito com tetraciclina, em espectro, mas em perfil de segurança, ele já se assemelha muito com o beta-lactâmico. São medicamentos muito bem tolerados. E a Clary? Quando eu venho para a Clary, gente, de uma maneira geral, embora eu esteja colocando aqui Mycobacterium, Toxoplasma, bronquite, enfim, esses perfis, né, de uso que são dos macrolídeos como um todo, a gente conhece a Clary principalmente aonde? Na úlcera, né? A Clary ela entra nos protocolos de conduta terapêutica para Helicobacter pylori em pacientes com úlcera gástrica, e aí você associa com o inibidor de bomba de prótons, eu coloquei aqui o lansoprazol como exemplo, e a amoxicilina, que são sinérgicos nesse caso. Então claritromicina, amoxicilina e lansoprazol, qualquer outro inibidor de bomba de prótons, para você conseguir neutralizar o pH do estômago e os dois antimicrobianos eliminarem o H. pylori, para que você não tenha aí uma recorrência da úlcera no futuro. Tá? Então, embora a Clary tenha potencial para ser usada em outras condições que os macrolídeos tratam, normalmente ela é mais indicada para H. pylori. Mas todas essas condições que estão aqui em cima, sinusite, exacerbação de bronquite crônica, infecção por micobactéria, faringite, pneumonia adquirida na comunidade, isso não é da Clary. São os macrolídeos. Os macrolídeos tratam isso. Mycobacterium avium, Mycobacterium leprae, a Haemophilus, o H. pylori, mas a Clary ela se destaca mais em relação ao H. pylori. Bom? E a ASE? A ASE tem algumas diferenças. Não é inibidor enzimático. Eu coloquei nos slides anteriores que a Clary era,
e que a eritromicina principalmente era, o que poderia gerar interações medicamentosas que você deveria ter atenção, né? A ASE já tem essa vantagem a mais de não ser um medicamento inibidor enzimático, então ele tem menos propensão a interações medicamentosas. E olha o espectro, Haemophilus, Neisseria gonorrhoeae, que é uma bactéria que normalmente você tem dificuldade de tratar, Moraxella catarrhalis, então ela tem um espectro bem interessante. Agora, vamos lá, Neisseria gonorrhoeae, eu vou preferenciar a cefalosporina, é mais eficiente, tá? Então, eu estou dando aqui para vocês uma aula de farmacologia, então eu cito tudo que aquele grupo ou que aquele fármaco pega, não é uma aula de clínica com conduta terapêutica. Então, quando vocês forem trabalhar Neisseria gonorrhoeae na clínica, aí vão colocar para vocês uma ordem de quem é o primeiro, o segundo, o terceiro em escolha. Provavelmente a cefalosporina vai ser a primeira escolha, tá? E aí o macrolídeo ficaria ali como um plano B ou um plano C, mas que ele pega, tá? Pega o Mycobacterium, Toxoplasma, Clamídia, tem um espectro bem interessante mesmo, mas é sempre isso, é priorizando gram positivo ou bactérias atípicas, tá? Olha a meia-vida longa, né? Na imagem eu coloquei lá que eram 40 horas, então é uma vez por dia, um tratamento muito cômodo para o paciente. E, de novo, a categoria da gravidez, que é B, significando que o fármaco é extremamente seguro para uso em grávidas. Tá bom, gente? Esse é o perfil geral dos macrolídeos, dentro do que a gente pode fazer, né, no encontro que é remoto e com foco mais na farmacologia básica, para depois vocês aprofundarem na clínica. De novo, a azitromicina vai ter um uso bem geral, PAC, faringite, otite média, infecção dermatológica, doença da arranhadora do gato, né? E aí, não era nem para ter deixado aqui, porque é posologia, né? Isso vocês veem na clínica, mas sem querer saiu aqui. Então, já que saiu, é só para reforçar aqui o aspecto cinético de comodidade posológica mesmo, tá? Doença inflamatória pélvica, pega legionela, DST na gravidez, a escolha porque é seguro na grávida, porque quando eu falo DST, eu estou falando atípica normalmente, e quem pega atípico é tetraciclina e macrolídeo. Tetraciclina você não pode fazer em grávida, nós já vimos no passado. Então, nesse caso, quando você falar em grávida, DST, o beta-lactâmico não pega, é atípico. Então, você tem que vir para cá, por isso a gente pode amarrar, pode colocar a escolha sem medo de errar, tá bom? Bom, e quais são os problemas, as reações adversas? Vejam que não tem o que falar, são medicamentos muito bem tolerados. Então, há um pouquinho de náusea, vômito, diarreia. São dois mecanismos para diarreia, né? No caso da eritromicina, ela própria induz o peristaltismo, as contrações intestinais, né? Isso causa diarreia. E ainda tem, que é a ação mimética, a motilina, e ainda tem o fato de alterar a microbiota. Como qualquer outro antibiótico, o macrolídeo, ele altera a microbiota, e alterando a microbiota você pode ter o desequilíbrio, né? E aí aparecer uma diarreia, mesmo com a ASE, mesmo com a Clary, que não são promotores de ação mimética à motilina. Esse ação mimética à motilina é só para eritromicina. Agora, diarreia todos causam, porque os outros, Clary e ASE, embora não sejam análogos da motilina, não façam o mesmo efeito da motilina, eles alteram a microbiota. Então, quem altera a microbiota pode causar diarreia, né? São os tais dos distúrbios gastrointestinais. Gente, hepatotoxicidade é com o estolato, não é macrolídeo, é estolato de eritromicina. E reação alérgica, qualquer medicamento pode causar. Tá bom? Então, se você vê esse perfil e compara com o perfil, por exemplo, de uma quinolona ou de uma tetraciclina, você vê que o macrolídeo é muito seguro e é um grupo muito bem tolerado. Ele está realmente ali junto com os beta-lactâmicos, desse primeiro eixão que a gente fez até agora, né? Como aqueles grupos mais seguros de antibióticos com melhor tolerabilidade. Tá bom? Bom, em relação ao cetolídeo, não tem o que falar, porque o mecanismo de ação é o mesmo, a toxicidade é basicamente a mesma, é um derivado. Então eu vou reforçar só a principal diferença,
que é a menor susceptibilidade aos mecanismos de resistência que a bactéria tem contra macrolídeo. Por exemplo, a bactéria produz enzimas que degradam o macrolídeo. Essas enzimas não vão atuar na teletromicina. Ela tem uma estrutura química diferente que a protege do ataque enzimático de enzimas que degradam macrolídeos. Então você vai ver aqui que o espectro desse medicamento é mais amplo. Eu continuo pegando estreptococo, mas eu já começo a pegar um estafilometicilina sensível. Quer dizer, eu consigo pegar aquele estáfilo que a oxacilina trata. Tá? Eu já vou pegar melhor a Moraxella catarrhalis, eu já vou pegar melhor uma Neisseria gonorrhoeae, um bacterióide fragilis que eu não pegava antes, eu já começo a pegar aqui. Então, eu tenho um espectro mais amplo. Mas ainda assim, é um fármaco que é pensado para gram-positivo e para atípicas. Se eu venho para uma Shigella, eu já não pego. Se eu venho para uma Pseudomonas, eu já não vou ter, por conta daquela questão deles se concentrarem muito mais na gram-positiva do que na gram-negativa. A teletromicina mantém esse mesmo perfil. Tá? Então, são medicamentos que é gram-positivo e atípico, gram-negativo, dificilmente você vai ter um efeito adequado, mesmo sendo a teletromicina. É usada também por via oral, então é um eixo ambulatório, né? Todos eles, os macrolídeos. Mas a eritromicina tem apresentação injetável, mas não é normal o uso parenteral. O normal é você fazer oral, tá bom? Uma biodisponibilidade adequada, aqui eu citei os citocromos que metabolizam o fármaco, e a excreção dos metabólitos é urina e bile. Então, quando você tem uma equivalência aqui, né, eliminação hepática e renal, normalmente para doença renal você não solicita ajuste posológico. Bom, em relação à farmacocinética, você veja aqui que eles têm menor susceptibilidade em relação às bombas de efluxo e às enzimas que degradam macrolídeo. Então, a concentração do fármaco dentro da bactéria vai ser maior, porque ele não é bombeado para fora e ele não é degradado pelas metilases que degradam os macrolídeos. Então, o espectro é mais amplo e ele pega bactérias que são resistentes a macrolídeo. E aí aqui eu coloquei um perfil bem geral de uso, né? Infecção respiratória ambulatorial, que é o estrepto, ou seja, um gram-positivo ou um atípico micoplasma, uma Moraxella, infecção por micro-organismos resistentes a macrolídeos. Eu coloquei beta-lactâmico também porque tem aquela tolerância cruzada, resistência cruzada. Então, algumas bactérias são resistentes a ambos, ao beta-lactâmico e ao macrolídeo, mas a teletromicina vai conseguir pegar, tá bom? Como efeito adverso, gente, vejam que eu tenho um perfil muito parecido com macrolídeo, tá? São aquelas alterações gastrointestinais. Aí, o que a gente percebeu depois que esse medicamento entrou no mercado foi que têm sido relatados casos de arritmia em pacientes tomando teletromicina. Isso não foi detectado nos ensaios pré-clínicos e clínicos, apenas na pós-comercialização, que nós chamamos de fase 4. Então, é uma coisa que está em investigação ainda. Como está em investigação, é para vocês ficarem atentos, porque é um perfil diferente do que foi observado com macrolídeo. Outra coisa que foi detectada no pós-comercialização, esse é o problema de uma droga nova, né? A gente não entende plenamente o funcionamento dela, além do mecanismo primário de ação, e ela pode mostrar algumas coisas que não foram detectadas nos ensaios clínicos com grupos menores. Aqui também a gente detectou uma piora, um agravamento na depressão respiratória em pacientes com miastenia grave. Não é que ela cause, mas ela piora em quem já tem. Então, eu tenho um paciente com miastenia grave, aí eu tomei teletromicina, eu posso desenvolver um agravamento na dificuldade para respirar. Por isso, hoje, em bula, a teletromicina é contraindicada para pacientes com miastenia grave. Tá? Não sabemos ainda bem o mecanismo disso, mas por questões de cautela, a gente não indica hoje a teletromicina nesse perfil de paciente.
É uma droga hepatotóxica e nós consideramos a hepatotoxicidade dela mais intensa do que a da eritromicina. Então, embora o perfil de toxicidade geral seja parecido, né, gastrointestinal, hepatotoxicidade, ela tem algumas características próprias, como uma hepatotoxicidade mais grave, um possível risco de piora em paciente miastênico, uma alteraçãozinha ligada à arritmia que está em investigação ainda. Então, por conta disso, é interessante, como qualquer outro medicamento novo, que vocês tenham um maior cuidado no acompanhamento do paciente que recebe o fármaco, para que vocês possam, inclusive, referir, né, relatar caso o paciente desenvolva alguma alteração que você correlaciona com o uso do medicamento. Por ser um fármaco novo, nós não temos dados de segurança ainda na gravidez, por isso ele é não recomendado. Não é que ele seja tóxico para o feto, é porque a gente não tem dados. Então, não dá para colocar ele na mesma conta dos macrolídeos, que esses sim já foram validados por décadas e décadas de experiência. Tá bom? Bom, gente, dentro ainda da nossa apresentação de hoje, eu quis colocar 2 grupos pequenos para complementar o conteúdo, tá? Então, a gente fecha macrolídeo, que era o nosso conteúdo maior de hoje, e eu aproveito esses momentos finais da nossa atividade de hoje para falar um pouquinho da clinda e, na sequência, da polimixina, que são 2 medicamentos que ficam soltos, né? Porque, embora eu tenha um grupo, lincomicinas, é um grupo de uma droga só. Então, ela fica meio solta nos capítulos e normalmente não é valorizada. A mesma coisa para a polimixina, que eu vou fazer na sequência. Então, o que é a clinda? A clindamicina é um fármaco que tem mecanismo de ação igual ao dos macrolídeos. Ela também vai na subunidade 50S e ela também bloqueia a síntese proteica. Por isso eu coloquei essa frase aqui, ó. Não associar com cloranfenicol, porque ele também pega a 50S. Não associar com eritromicina, porque ela também pega a 50S. Então, medicamentos que pegam 50, você não combina entre eles. Não tem sentido, né? Pois bem, quando eu faço clindamicina, eu estou pensando principalmente em bactérias anaeróbicas. A clinda é considerada um anaerobicida. Eu coloquei de novo aquela frase de efeito, né, que ela pode ser bactericida ou bacteriostática, dependendo da concentração no micro-organismo, mas classicamente a clinda é classificada como bactericida. Então ela é mais bactericida do que bacteriostático. E o principal alvo da clinda, quando você vai prescrever, você pensa na clinda como um fármaco para bactérias anaeróbicas. Além dela pegar anaeróbico, ela também tem ação contra o fungo pneumocister, que é uma infecção muito relacionada com pacientes imunodeprimidos. Então, eu penso num paciente que tem decaimento imunológico, susceptível para infecções oportunistas, aí eu penso num pneumociste agredindo esse paciente. Pneumociste você pode tratar com sulfa. A gente falou disso na aula de sulfa, no caso sulfametoxazol mais trimetoprima. Mas eu também posso fazer clinda, e aí, de novo, são opções, vocês vão ter que refinar na clínica quem vocês vão entender como sendo a droga de escolha, tá? Mas a clinda, ela também pega pneumociste, né? E aí você pode, para potencializar o efeito, associar com algum inibidor de dihidrofolato redutase. Lembrando que esses medicamentos que bloqueiam a síntese proteica, eles podem ter uma amplificação em fungo ou em protozoário se você também fizer um inibidor de dihidrofolato redutase, que participa na síntese de material genético, enfim, ativando de dihidro para tetrahidrofolato, é aquela bioquímica que vocês adoram. Então, pode ser uma associação, ela não é comum, mas pode ser feita, né? Qual o principal mecanismo de resistência para a clindamicina? O DNA, no caso o ribossoma bacteriano, sofre alterações na estrutura quaternária e o fármaco não consegue mais se ligar para promover bloqueio da síntese. Então é um medicamento de uso bem pontual, tá, gente? Clinda hoje nós pensamos muito para anaeróbico ou
infecção por pneumocister, se por algum motivo você não quiser fazer o sulfametoxazol, mas trimetoprima, né? Então ele fica ali no arsenal para pneumociste também. E aí você tem aqui um medicamento que tem uma elevada biodisponibilidade, pode ser feito por via oral sem problemas, tá? Alimento não interfere com a ação do fármaco, com a absorção no caso. Tem elevadas concentrações em urina e ossos, o que facilita o tratamento de infecções nesses locais, né? Eliminação é predominantemente hepática, tá? Então é um medicamento com perfil cinético bem interessante para uso oral, embora nós tenhamos também a apresentação da Clinda EV. Então você pode fazer um ou outro de acordo com o que você deseja em termos de perfil cinético. O uso principal, anaeróbicos ou profilaxia cirúrgica, né? Vejam que eu não coloquei nem o pneumocister, porque no caso do pneumocister ele fica muito ali em equilíbrio com Bactrim, com sulfametoxazol trimetopima, né? Mas anaeróbico, hoje, eu tenho 2 grandes para anaeróbicos, o metronidazol e a clindamicina. Então, quando você pensar em anaeróbico, você pensa normalmente nesses 2 antibióticos, a clinda e o metronidazol, tá bom? E a profilaxia cirúrgica também é um medicamento interessante para reduzir o risco de infecções relacionadas com o procedimento. Em relação a perfil de toxicidade, aqui desconfigurou um pouquinho, perdão, tá, gente? Mas dá para a gente entender. Do abdominal, a granulocitose. Essa granulocitose é uma alteração hematológica que alguns antibióticos podem causar, onde eu tenho uma redução dos granulócitos. É evidenciado que isso é um pouco mais significativo em quem tem deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. Então, nesses pacientes pode ter um pouquinho maior risco, mas ainda assim nós consideramos a granulocitose um evento raro, tá? Bom, ele pode causar diarreia, alteração de microbiota normal e pode causar colite pseudomembranosa. Ah, mas ele não trata anaeróbico? Ele trata anaeróbico bacterióide fragilis. Mas o Clostridium difficilium, que é o causador da colite, a Clinda não pega, tá? Então, ele não pega todos os anaeróbicos, ele pega vários, mas o Clostridium não. Como ele não pega o Clostridium, a colite pseudomembranosa pode sim aparecer. Como qualquer outro medicamento, pode causar reações alérgicas, claro, mas é considerado extremamente seguro na gravidez. Então, é uma opção muito boa para a grávida que tem infecção por anaeróbico, porque o metronidazol não combina com gravidez. Como são os 2 maiores para anaeróbico, se eu tiver anaeróbico em grávida, eu vou preferenciar a nossa querida clindamicina pelo perfil de segurança, tá bom? Vejam que são antibióticos que você não tem muito o que falar, porque são pontuais em relação ao uso, né? E aí, para a gente poder finalizar o nosso contato de hoje, eu coloquei um último fármaco chamado polimixina, né? A polimixina, gente, ela tem um mecanismo bem diferente. E por ter um mecanismo bem diferente, raramente a bactéria vai conseguir desenvolver resistência contra esse medicamento. Então, o que é a polimixina? A polimixina é um detergente. Ela vai interagir com a membrana da bactéria, com os fosfolipídios da membrana, e vai promover alterações estruturais na membrana que vão gerar poros. Traduzindo, a polimixina, ela causa fragmentação da membrana da bactéria, porque ela solubiliza o fosfolipídio que compõe a membrana na água. Então, ela altera totalmente a fluidez da membrana. Não tem como a bactéria se defender disso, porque o fármaco nem entra na bactéria para fazer. Ele chegou na gram-negativa, ele começa a fazer isso na membrana externa, ela já desintegra, aí ele entra e vai fazer na membrana interna também. Na gram-positiva, então, coitado. Então, são medicamentos que têm um perfil bem interessante. Agora, hoje, por ter uma ação muito voltada para acoplamento na membrana externa da bactéria gram-negativa, esses medicamentos têm como principal espectro as gram-negativas. Então, vocês vão ver aqui, ó, Enterobacter, E. coli, Klebsiella,
salmonella, haemophilus, pseudomonas, ou seja, eu fiz todo um contato com vocês hoje com drogas que priorizavam gram positivo e estou finalizando o nosso contato com uma droga que preferencia gram negativo, por questões de afinidade com componentes de membrana que são mais expressos na gram negativa do que na gram positiva, tá? Então, ele tem uma facilitação muito maior para alterar a fluidez da membrana da gram negativa e, por conta disso, a bactéria tem dificuldades de conseguir entender esse mecanismo e de se defender contra esse mecanismo, tá? Então, é um medicamento que não tem absorção oral, é um fármaco de uso hospitalar, restrito, e aí você pode colocar ele intratecal, intramuscular e endovenoso. Aí aqui uma observação. Eu falei para vocês, lá em beta-lactâmico, que eu tinha cefalosporinas, que eram classificadas em gerações, e eu tinha uma cefalosporina lá na terceira geração, que era a escolha para pseudomonas. Eu até falei assim, gente, nós temos a ceftriaxona, que é para tudo, né, gram-negativos graves e tal, e temos a ceftazidima, que é a droga de escolha para pseudomonas aeruginosa. Pois bem, se você tiver meningite por pseudomonas, aí eu estou sendo bem pontual, né? Meningite por pseudomonas. Nesse caso, a polimixina B é a droga de escolha. E aí você pode aplicar ela por via intratecal, para ela conseguir uma concentração no líquido cérebro maior, para que ela consiga atacar essa bactéria com maior facilidade do que a ceftazidima, que até entra, mas não pode ser aplicada por via intratecal. Então, no caso de pseudomonas ser a causadora da meningite, nesse caso específico, a gente preferencia a polimixina B como droga padrão ouro para meningite por pseudomonas. Agora, eu tenho pseudomonas causando outro tipo de infecção qualquer. Aí a ceftazidima é o nosso medicamento de eleição. Aqui eu coloquei uma tabelinha, né? Não está no formato tabela, mas é importante vocês depois aprofundarem um pouco quando forem prescrever esse medicamento. Ele tem muita dependência do rim para eliminar. Então você tem que ajustar dose de acordo com o clearance de creatinina. E aqui nós temos os percentuais de redução que você pode fazer, inclusive não fazendo, a toxicidade pode ser significativa. Então, temos que fazer ajuste posológico quando o decaimento renal for importante. Não atravessa a barreira hematoencefálica, mas você pode aplicar intratecal. Então, quando tiver uma meningite por pseudomonas, você pode fazer a polimixina B, tá bom? Intratecal. Para outras infecções, você faz intramuscular ou endovenosa. E aí vejam, infecções sistêmicas, qual é a preferência de uso? EV e IM. A intratecal você restringe só para meningite por pseudomonas. Qualquer outra infecção que você vai tratar gram-negativa, você faz por via EV, é a mais utilizada, né? E aí você tem sinergismo com beta-lactâmico, tem sinergismo com sulfa, tem sinergismo com rifampicina. Mas, normalmente, quando a gente olha os antibiogramas, né, a gente sempre torce para que o micro-organismo seja sensível a tudo. Agora, nos preocupa muito quando ele é resistente a tudo, inclusive polimixina B. E a gente vê, vez por outra, uns antibiogramas aqui no Cariri que já trazem bactérias que não são susceptíveis à polimixina B, isolada. Aí, nesses casos, você já pode talvez pensar numa associação para ver se a associação, por fazer sinergismo, consegue tratar aquela condição clínica que a polimixina B sozinha não trataria. Mas volto a reforçar, a polimixina B é considerada um medicamento com espectro muito amplo para gram-negativa e é considerado um fármaco com baixa resistência pelo próprio mecanismo de ação dela. Então, nós entendemos ainda que a maioria das bactérias gram-negativas vai ser susceptível por um bom tempo ao efeito da polimixina B. E aí aqui nós temos características de toxicidade, né? A polimixina B, a gente tem que ter um cuidadozinho em relação à neurotoxicidade, tá? Ela pode causar parestesia, fraqueza muscular,
tem lá a sensação de formigamento, alterações de sensibilidade, isso parece ser dose dependente. Então, quando for fazer polimixina, tenham cuidado com essas possíveis alterações neurológicas. Tem um risco de bloqueio neuromuscular, principalmente em quem está fazendo, eu vou colocar aqui para vocês, tem um outro antibiótico que também pode causar isso, aminoglicosídeos, que eu acho que é a próxima atividade de vocês, na semana que vem. Então, a aminoglicosídeo também pode fazer paralisia. Gente, só a polimixina ou só o aminoglicosídeo é extremamente raro. Numa situação de conjugar esses medicamentos, ou pior, o paciente já está tomando um relaxante muscular, óbvio, né? Então, digamos que ele está fazendo, é um paciente hospitalar, e ele está sob efeito de, sei lá, pancurônio, que vocês viram lá no primeiro semestre, no começo de tudo, né, no módulo de locomotor. Então, um paciente que está fazendo uma droga dessa, eu tacar polimixina em cima é temeroso, porque ela vai potencializar o bloqueio neuromuscular. Isso pode gerar realmente uma dificuldade respiratória, é perigoso, tá? Tem o risco de reações alérgicas, então não é exatamente um medicamento seguro como são os macrolídeos. O perfil de uso da polimixina B é bem diferente. É paciente com infecção gram-negativa, resistente a outros tratamentos. Então, aqui eu estou pensando no paciente que a cefalosporina não pega, que o próprio aminoglicosídeo não pega, que uma fluoroquinolona não pegou. A polimixina B já é meio que um ato de desespero numa infecção com bactéria muito resistente a outros tratamentos. E aí, claro, eu vou ter que validar esses problemas de toxicidade e acompanhar. Mas não tem jeito, se só ela trata, ela vai ser o medicamento que você vai utilizar, tá? Olha aqui, ó, nefrotóxica, e aí é um problema porque ela é nefrotóxica e depende do rim para sair. Então, essa nefrotoxicidade tem que ser avaliada em relação a um paciente que já tem um decaimento renal e pode ter um acúmulo do medicamento, aumentando ainda mais a sua toxicidade central neurológica, que é bem significativa, tá? Bom, apesar de tudo isso, na grávida, nós não temos contraindicações. Então, é um medicamento que tem que se avaliar o custo-benefício. Não é normalmente uma primeira escolha para gram-negativo, você tem muito medicamento para gram-negativo, mas na presença de bactérias resistentes, aí ele pode sim ser a melhor opção, tá bom? Gente, o nosso encontro hoje era um encontro mais breve, tá? Eu trouxe basicamente alguns grupos que não tinham sido feitos ainda, a gente já está na parte final do meu conteúdo. Eu acredito que na próxima semana eu vou juntar dois assuntos e eu consiga já até finalizar a minha parte, para vocês começarem a parte mais clínica, que é, claro, o que é mais interessante para vocês. Então, o nosso objetivo hoje mesmo era priorizar os macrolídeos e falar só um pouquinho em passante mesmo sobre polimixina e clindamicina. Se tiverem alguma dúvida, estou já agradecendo de antemão a paciência, né, de todos de estarem conosco nesse horário em véspera de Jogo do Brasil. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, minha atleta. Até sábado.